Ok, pessoal. Saudações a todos. Meu nome é Júlio Souza. Sou o instrutor aqui da matéria de RIPEAN, no Instituto BZ Praticagem. Sou prático da ZP09. E nossa ideia agora aqui é que nós comecemos um conjunto aqui de 100 questões de RIPEAN que solidifiquem mais os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo de outras aulas, sejam neste instituto, ou sozinhos, ou videoaulas, etc. Ok? A nossa ideia aqui, e fica importante começar dando essas explicações iniciais, é que você, na hora que tiver com a questão na sua frente, você pause o seu vídeo, leia atentamente as opções e procure marcar a sua opção correta, tá ok? Então fica mais fácil assim de você poder fazer no simulado e logo depois eu sigo fazendo a correção e dizendo ali quais são os pontos mais importantes para a gente ressaltar. Uma coisa que também vale a pena lembrar vocês, essa matéria, o RIPEAN, se você for ver os últimos concursos, ela tem um peso considerável na prova como um todo, por questões óbvias, né? Muito por causa da profissão e também muito por conta das proximidades que um navio passa do outro, principalmente em condição de águas restritas, tá? E essa parte também do RIPEAN, ela tem um peso também considerável no que diz respeito à execução da prova no simulador, também conhecida aí como prova prática oral, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Só lembrando, a ideia é essa, vou apresentar a questão para vocês. Assim que eu acabar de falar, vocês dêem um pause no seu vídeo, procurem resolver a questão e logo após vocês deem o play novamente, a fim de que eu possa ir mostrando o que eu acho importante vocês observarem. Ok, pessoal, vamos lá. Questão número 1. De acordo com os conceitos do RIPEAN, analise as afirmativas abaixo e marque a opção que encerra aquela que está em desacordo com o citado regulamento. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já continua. Pausa aí no seu vídeo. Ok, pessoal. Voltando. Uma coisa importante que a gente tem que ver nas questões da prova de praticante de prático, primeiramente, é você ler com atenção o enunciado, porque o enunciado, por si só, já te dá mais ou menos ali um caminho que você precisa percorrer para poder achar qual é a opção que o examinador quer que você marque, tá bom? Então, nessa nossa questão aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver, que é uma prática comum nas provas de prático, é justamente isso. Vou botar aqui em azul. Ele quer o que está em desacordo com o RIPEAN. Primeiro, a banca ela te pede que a publicação de referência vai ser a Norman, vai ser o RIPEAN, vai ser o Arte Naval, etc. Então ele já fecha ali para você mais ou menos o balão. Então ele quer o que está em desacordo em função dos conceitos que são expostos. Vamos lá. O navio de guerra da Marinha do Brasil é considerado uma embarcação. Um navio nuclear é considerado uma embarcação de propulsão mecânica. C. Um hidroavião é considerado uma aeronave de voo rasante que realiza sua operação sobre a água. D. Um barco que está fundeado e realizando a pesca de cerco é considerado uma embarcação engajada na pesca. E eco, um veleiro brasileiro movendo-se apenas por meio do vento, atuando em seu velame, é considerado uma embarcação à vela. Vamos lá, pessoal. Como ele quer o que está em desacordo, eu já digo para vocês que a opção que nós temos que marcar é a opção C. Por quê? Essa é a parte conceitual do RIPEAN. O hidroavião, ele não é a mesma coisa do que uma aeronave de voo rasante, que o RIPEAN trata e chama de WIG, do inglês Wing in Ground. Ou seja, ela é uma aeronave efetivamente concebida para operar em voo rasante sobre a água, utilizando um princípio que vocês não precisam entender agora por quê, mas utilizando um princípio que a gente chama de voo em efeito solo.
embora não possa parecer contraditório, mas é exatamente esse o termo técnico. Ou seja, essa aeronave ela é feita para operar exatamente rente à superfície da água, de modo que essa proximidade aumente a sustentação das suas asas. Pelo contrário, o hidroavião ele é apenas uma aeronave que pousa e decola do mar. Ok? Então, o hidroavião, depois que ele decola, ele pode subir a 2.000 pés, 3.000 pés, tá? Enquanto que a aeronave chamada de wing and ground, ou também aeronave de voo rasante, ela é obrigada a operar sobre a superfície da água, tá ok? Então, a resposta que nós temos que marcar nessa questão é a opção C. Vamos seguindo, pessoal. Questão 2. O prático Kawasaki Ottawa estava a bordo de um navio com 12 metros de calado, boca de 55 metros e comprimento de 289. Navegando em um local onde a folga abaixo da quilha, do inglês também chamado de underkeel clearance, é um conceito importante para vocês, onde o UKC era de 9 metros. Durante a evolução do navio para o Porto de Santos, ao ordenar leme a boreste 20 graus, o prático foi informado pelo timoneiro que o leme estava travado a meio e que não conseguia guinar, mesmo após ter mudado para o modo no follow-up. De acordo com o RIPEAN, após o travamento do leme, o navio passará a ser considerado como sendo uma, e temos aí as nossas opções. Tempo para vocês, pausa no vídeo. Ok, pessoal, voltando novamente, aqui questão também que busca conceitos de termos utilizados no nosso RIPEAN. O que é importante nós destacarmos aqui é o que o enunciado nos traz que vai nos chamar a atenção. Primeira coisa, aqui laranja. O prático estava a bordo, legal. O navio é um navio grande, legal. Durante a evolução para o Porto de Santos, ao ordenar leme a boreste, então o navio estava com suas funções corretas, só que ao ordenar leme a boreste, o prático foi informado pelo timoneiro de que o leme estava travado a meio e que não conseguia guinar, mesmo após ter mudado para o modo no follow-up. O que é esse modo no follow-up? Na verdade, ele é um bypass dos sistemas de governo dos navios que permitem você, em caso de alguma falha eletromecânica ou hidráulica, seja, para você fazer um bypass e você não perder o controle efetivamente do navio por meio assim, do seu timão, tá ok? Então, o que aconteceu? Depois que o timoneiro informou para ele, o prático foi informado de que o navio não conseguia guinar, ou seja, é uma embarcação que está com problemas. É uma embarcação que está com problemas. Com isso, após o travamento do leme, que é outra coisa importante aqui, ó, após o travamento do leme, é isso que você tem que ficar atento aqui, ficar esperto, o navio passará a ser considerado o quê? Embarcação com capacidade de manobra restrita? Não. Embarcação sem governo? Sim. Letra B. Embarcação restrita devido ao seu calado? Não. Embarcação de propulsão mecânica com capacidade de manobra restrita? Não. Embarcação em perigo? Não. Se já deram para notar aqui que, por exemplo, essa prova, você tem que ficar muito atento também, tanto ao anunciado, quanto também às opções que lhe apresentam. Por exemplo, a opção A e a opção D, elas praticamente são a mesma coisa e foram colocadas ali só para enganar e confundir o candidato. Embarcação restrita devido ao seu calado? Não, porque ele te deu ali que o UKC era de 9 metros, mas
O problema não era de calado, o problema era de leme. E você ficaria na dúvida de dois itens. Um, embarcação sem governo, e outro, embarcação em perigo. Muita atenção com relação a isso, tá? Embarcação sem governo é diferente de uma embarcação em perigo. Tá? A embarcação sem governo não sugere que o comandante deste tipo de embarcação esteja chamando você para se aproximar e prestar algum tipo de auxílio. Ao contrário do que ocorre numa embarcação em perigo, tá ok? Então, diferença importante aqui que você tem que levar para o seu estudo é: embarcação sem governo não é a mesma coisa do que uma embarcação em perigo. Uma embarcação em perigo, ela vai mostrar a vocês outros sinais que estão compostos aí no nosso anexo 4, que são chamados sinais de perigo, tá ok? Então, quando alguns desses sinais do anexo 4 do RIPEAN forem emitidos ou forem visualizados por outras embarcações, aí sim significa que nós temos uma embarcação em perigo e precisando de auxílio. Uma embarcação sem governo, ela é apenas uma embarcação que, devido ao problema de governabilidade, ela tem dificuldade ou não possibilidade de se manter fora do caminho de outras embarcações ou até mesmo de cumprir o que prevê o RIPEAN. Tá ok, pessoal? Então, questão 2, tudo que foi botado ali naquele primeiro parágrafo não te ajuda em nada. O importante é justamente você saber a diferença entre embarcação sem governo e embarcação em perigo. Essa embarcação, como estava travada com o leme a meio, significa que ela não podia guinar, mesmo depois de ter tido seu bypass acionado. Sendo assim, trata-se de uma embarcação sem governo e que, mais à frente, nós veremos que elas têm luzes específicas para mostrar a outras embarcações ao redor que ela tem prioridade porque ela efetivamente não tem condição de governar dentro de 100% das suas capacidades. Ok, pessoal? Então, questão número 2, letra B.